Eu escolhi hoje, no período da tarde, uma mulher pouco falada ou pouco pregada em cultos públicos. Ela é muito lembrada em cultos de mulheres, congressos de mulheres, porque realmente a vida dessa mulher, ela encanta. Mas em cultos públicos eu pessoalmente pouco ouço sobre ela. Eu queria falar sobre a sabedoria de Abigail. Sem dúvida, uma das mulheres mais sábias da Bíblia. Você precisa saber que algumas coisas o dinheiro compra. Você trabalha, junta e compra. Tem coisas que não vêm por dinheiro. Sabedoria, por exemplo, não vem por dinheiro. Faculdade não dá sabedoria. Diploma na parede não dá sabedoria. Eu conheço muitas pessoas que têm 5, 6, 7, 8 faculdades e não são sábias. E conheço pessoas que mal sabem ler e têm uma sabedoria enorme. Porque sabedoria tem tudo a ver como você lida com as suas emoções. A sabedoria não é o acúmulo de informação. A sabedoria não é a quantidade de conhecimento que você tem. A sabedoria é o quanto você se controla. A sabedoria é o quanto você consegue discernir e aplicar corretamente a dose do remédio. O médico pode dizer para você: olha, tome esse remédio aqui que vai tirar a sua dor. Só que toda dosagem, todo remédio, vem uma posologia. Você precisa saber, de acordo com o peso, de acordo com a idade, quantas gotas, quantos ml, ou quantos comprimidos. Porque a dosagem do remédio errada pode matar. A sabedoria é a capacidade de encontrar um remédio e dar o remédio na dose correta. Tudo em doses erradas é ruim. Eu quero ler com você alguns textos antes de falar sobre Abigail. Provérbios 17, 16. Salomão diz o seguinte: de que serve o dinheiro na mão do tolo? Olha que porrada, hein? De que serve o dinheiro na mão do tolo? Faz uma pesquisa depois no Google, agora não que você está assistindo o culto, e veja quantos Big Brothers mantêm o 1 milhão que eles ganharam. Quantos conseguiram ter um padrão de vida básico? Pra você ter uma ideia, a maioria deles estão mais pobres do que eram antes de entrar no programa do BBB Brasil. De que serve o dinheiro na mão do tolo? Já que ele não quer obter sabedoria. Salomão também vai dizer para a gente, em Provérbios 19, 3, é a insensatez, ou é a loucura do homem, que arruína a sua vida. É a falta de sabedoria que arruína a sua vida. Não é a doença, não é o inimigo, não é a falta de dinheiro, não. O que arruína a vida de um homem é a insensatez, é a falta de sabedoria. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Vamos orar? Pai bendito, nós estamos aqui nesse domingo, e eu tenho o privilégio de falar com muitas pessoas agora. Aqueles que estão ao vivo comigo, aqueles que vão assistir essa mensagem no meu canal depois. Se essa pessoa tem, Senhor, interesse pela Tua palavra, fale com ela. E eu não quero trazer aqui pensamentos vazios, ideias minhas. Não, Senhor, eu nunca vou me prestar ao ridículo de subir numa plataforma como essa e não pregar a Tua palavra. A minha opinião não vale nada, é a Bíblia. E o Senhor sabe o quanto eu tenho me esforçado para usar a Tua palavra apenas, sem adicionar pensamentos humanos, porque tudo que foge da Tua palavra não serve, é a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Sabedoria é tudo. Eu creio de verdade que a riqueza ela não produz sabedoria, mas eu creio que a sabedoria produz riqueza. Um jovem insensato pode herdar um patrimônio do pai e destruir esse patrimônio em meses. Como
um garoto nascido em periferia, nascido em comunidades muito simples, se tiver sabedoria, pode se tornar um mega ultra empresário. E sabedoria não depende de sobrenome, não depende de histórico familiar, se eu tenho nobreza. Sabedoria não depende de região, de cor da pele, não depende de peso, altura. Sabedoria depende do quanto você se importa com ela. E o que torna uma pessoa sábia? O que torna uma pessoa de verdade sábia? Leitura? Não. Sabedoria não está à venda. Se tivesse, alguém já teria comprado. Sabedoria não está nos livros. Se tivesse, alguém já teria estocado todos eles na sua sala. Não. Sabedoria está em você, em dominar você. Você só será sábio quando você aprender a controlar as suas emoções. Enquanto você for alguém desembestado na vida, sem freio, você será um insensato. E pode ter dinheiro na mão do insensato, pode ter apoio, pode dar tudo para ele, dar ferramenta, pagar a universidade. Se ele não tiver sabedoria, ele vai perder. Em 1 Samuel capítulo 25, eu quero contar para você a história de uma das mulheres mais sábias da Bíblia, e como a sabedoria curou a vida dela e abençoou pessoas. É Abigail. 1 Samuel 25 diz assim o texto: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. O seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, Monte Carmelo, e cumprimentem-o em meu nome. Digam-lhe: longa vida. Olha a gentileza de Davi. Longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Olha, quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão isso. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em uma época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a notícia a Nabal, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal então respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água, minha carne do gado que abati para os meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm e não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma das palavras de Nabal. E Davi ordenou a seus homens o seguinte: ponham suas espadas na cintura. Assim eles o fizeram, e também Davi. E cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Bom, eu vou te dar um parecer rápido aqui. Com a morte de Samuel, profeta Samuel, Davi teve que fugir com 600 homens para o deserto. Ele já tinha unção de rei, mas ainda não era rei oficial. Saul procurava matá-lo, e ele foge com uns 600 soldados para o deserto. O deserto é um lugar de privação, lugar de falta de alimento. E Davi sabia que havia um homem muito rico lá, chamado Nabal. Em algum momento da história, Davi foi favorável aos empregados de Nabal em algum período, aos pastores. E agora Davi tem 600 homens num deserto, não tem comida, tem poucos recursos, e ele sabe que na época de tosquear as ovelhas é época de festa, é época de celebração. E aí ele manda 10 empregados dele procurarem o grande empresário Nabal, que a Bíblia já chama, Nabal significa rude. Davi manda lá os 10 servos falarem com Nabal, e as palavras de Davi são super gentis. Olha,
senhor Nabal, e Davi se coloca como um servo dele. Olha, a gente está pedindo aqui ajuda, né? Davi não coloca a quantidade, Davi não pede, assim, aquilo que você achar que puder nos ajudar, uma comida, né? Uma água, um vinho, né? Alguma coisa. Porque quando eu tive com os seus servos, nós lá no Carmelo, nós tratamos eles bem. Então o que você puder nos ajudar. E quando Nabal ouve esse pedido dos 10 servos, ele fica furioso, é um homem desequilibrado. Ele fala: quem é esse Davi? Quem é esse Davi? Eu vou dar nada. Quem é filho de Jessé? Tanta gente aí pedindo coisa, tanta gente. E esse recado volta para Davi. E Davi fica furioso. Fala: que é isso? Eu fui gentil com ele, fui gentil com os servos dele. Para que eu fui gentil? E aí Davi fica furioso. Ele pega 400 soldados, manda colocar a espada na bainha, e ele vai em direção a Nabal. E o desejo de Davi é matar Nabal e todos os homens que servem a Nabal. E aí entra essa mulher chamada Abigail. Como que essa mulher entra? Agora imagine você, Abigail está vivendo com um homem que é muito ruim. É o marido dela, mas é o marido dela, ela que escolheu casar. Talvez nem escolheu, naquela época não dava para escolher, mas enfim, é o marido dela. E agora chega-se a notícia de que Nabal, que é um grosso, um ignorante, tratou muito mal os servos de Davi. E agora Davi vem com 400 homens para matar Nabal e matar os empregados. O que você faria? O que você faria sabendo que teu marido realmente é um homem desequilibrado, é uma pessoa sem noção, e sabe que agora vem alguém contra a tua casa e quer destruir tudo, vai matar o teu marido, vai matar os empregados. Davi monta uma comitiva para matar Nabal. E o texto é muito claro, que quando Abigail fica sabendo disso, o servo que conta para ela, fala: olha, você tem que fazer alguma coisa. É aqui, irmãos, a sabedoria, ela é testada na pressão. É na pressão que a gente testa a sabedoria. Porque o sábio, ele não se esconde. O sábio, ele não se ofusca. O sábio, ele enfrenta. Sabedoria é a capacidade de aplicar conhecimento. Sabedoria é a capacidade de agir na medida certa, de agir com o que você tem na mão. É ser você mesmo. E agora Abigail vai dar uma aula de sabedoria diante da pressão. O marido é um tosco, e Davi está furioso. E se tem alguém que matou gente, foi Davi. Ninguém venceu mais em batalha do que Davi. Então vem o maior guerreiro de todos os tempos, o camarada que matou leão, matou urso e matou Golias, vem em direção à minha casa com 400 soldados para matar, e não tinha misericórdia, ia matar mesmo. Davi estava irado. E do outro lado tem um homem que tem um orgulho do tamanho do mundo, e tem uma mulher no meio disso. A primeira reação de Abigail: se você quer ser sábio, você tem que ter sabedoria para equilibrar suas emoções. Versículo 18 do capítulo 25. Quando contam para Abigail que Davi vem, e que Nabal negou recurso, Nabal negou suprimento, olha o que Abigail faz. Imediatamente, ela não foi chorar, ela não foi ficar em depressão, ela não foi cortar os pulsos, ela não foi para o Facebook postar que ela está triste, ela não ficou de mimimi. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. Ou seja, diante da pressão, vem Davi com 400 soldados, do outro lado está o meu marido, que é uma porta de surdez. O que eu vou fazer? Eu vou chorar? Eu vou me descabelar? Não, eu vou agir. O que ela fez? Eu vou criar uma ação, eu vou controlar o meu medo, e vou fazer alguma coisa. Você sempre pode fazer alguma coisa. Você sempre pode não se contaminar com os extremos. Você pode estar numa casa estressada, numa empresa estressada. Você sempre pode ser alguém que vai prover recurso no meio da escassez. Abigail prepara suprimento. Ela usa as emoções dela. Segunda coisa que eu vejo em Abigail: ela prepara, e ela sabe o marido que tem. Ela sabe que se ela pegasse tudo que ela pegou, os 200 pães, as vasilhas, o vinho, as ovelhas, e ela contasse para Nabal, o Nabal ia dar uma surra nela, ia falar: você não vai sair de casa hoje não. O Nabal ia sentar o porrete nela, e ia dizer: não vai dar nada para esse Davi não, eu já falei que não vou dar. Mas lá no versículo 19, a Bíblia diz:
E ela disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu seguirei. Porém, ela não disse nada a Nabal, ao seu marido. Você tem que ter sabedoria para administrar suas emoções. E você tem que ter sabedoria para administrar as crises dentro da tua casa. Sabedoria. Saber que tem palavras que são como gasolina no fogo. Saber que você é responsável sim pelo que fala. E que a palavra não dita, você domina ela. Mas a palavra dita já não está mais no seu controle, o efeito dela. Abigail sabia o marido que tinha. E Abigail, ela tinha um objetivo, uma solução e não um problema. Você vive por quê? Pessoas sábias andam atrás de solução e não de problema. Pessoas sábias caminham para a paz e não para a guerra. Pessoas sábias não tem problema em apaziguar. Agora o insensato, ele quer confusão, ele quer crise. Você acha que não dá vontade de espernear, de se vitimizar, dizer, chamar as vizinhas, dizer, está vindo o Davi, vai matar nós. Ela não teve tempo para ficar falando o que ela estava sentindo. Pessoas sábias primeiro resolvem, depois veem o que sentem. Pessoas sábias primeiro agem, depois elas vão pegar os cacos das emoções. Pessoas sábias primeiro apagam o incêndio, para depois calcular o dano. Não adianta você ficar enquanto o fogo está queimando a casa, ficar, foi a televisão, foi o rádio. Não, meu irmão, você tem que apagar o fogo, depois você contabiliza a perda. Mas enquanto tem fogo lá, a perda aumenta. Abigail teve sabedoria. Você tem que ter sabedoria, minha irmã. Tem que ter sabedoria, meu irmão. Tem coisas que Nabal não precisa saber. Mas eu estou sendo desleal. Não, está sendo desleal não, você sabe. Você sabe que se você abrir a boca, você vai desconstruir. Ela pega aquele monte de suprimento. Ela teve sabedoria para controlar o medo, sabedoria para controlar uma crise dentro de casa. E agora ela parte com uma comitiva para encontrar Davi. De um lado vem Davi com 400 soldados, com sangue nos olhos, sede de vingança, porque Nabal hostilizou, zombou. Davi foi favorável com os empregados de Nabal, e agora Nabal zomba dele. E Davi vem querendo fazer justiça. E você sabe como um homem com o coração inclinado por justiça é cego por justiça. E do outro lado vem uma mulher simples, carregando uma série de elementos, é pão, é vinho, enfim, e eles se encontram. Ela teve sabedoria para lidar com as emoções dela, ela teve sabedoria para lidar com as emoções, com os conflitos dentro de casa, e ela teve sabedoria para enfrentar um rei furioso e desarmar esse rei. Lá no versículo 25 do capítulo 25, olha o que Abigail fala quando ela vê Davi em cima de um cavalo, com 400 soldados, só com uma intenção: vou matar Nabal e todos os homens. Olha o que Abigail fala: meu senhor, não dê atenção àquele homem mau. Nabal é insensato. Agora vamos ler o 23, vamos voltar para o 23. Tem uma frase aqui que eu não posso deixar de falar. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra. Ela se humilhou. E olha o que ela falou. A primeira palavra que ela falou para Davi, o que ela falou? Meu senhor, a culpa é toda minha. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Versículo 25, perdão. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, a tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou. Versículo 27. Olha, e ela levou vinho, levou pão, levou ovelhas. Olha, esse presente que a tua serva trouxe ao Senhor, meu Senhor, seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, esquece a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor.
e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. O que ela fez? Sabedoria não é estar na roda de escarnecedor. Sabedoria é ter responsabilidade. Ela não fez nada, irmão. Ela não fez nada. Mas ela sabia que se eu precisar assumir a culpa para resolver um problema, eu vou fazer isso. Ela poderia ter dito: olha, me leva com o senhor, porque Nabal é um mau homem. Não. Ela chegou para o rei e falou: a culpa é minha. Porque ninguém derruba um homem que já está no chão. Ninguém derruba uma pessoa que já está prostrada. Ninguém derruba. Derrubam os orgulhosos, derrubam os altivos, mas ninguém derruba quem já está no chão. Ela cai no chão e ela fala: a culpa é minha. Se eu tiver que punir alguém, puna eu. Ela não está preocupada com vingança. Ela está preocupada com uma solução. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria para parar de apontar. Mas para você resolver o que está acontecendo, sabedoria não está à venda. Quantas empresas ruindo, casas ruindo, por homens e mulheres que são fogos na gasolina. Homens e mulheres que querem mais desconstruir do que construir. O orgulho não os torna capazes de negociar, de se humilhar. Abigail se prostra diante de Davi, e ela fala o seguinte: olha, meu senhor. Ela foi atrás da história dele. Ela falou: meu marido é um insensato, mas eu sei que daqui a uns anos o senhor vai ser rei. Ela fez Davi pensar. Ela falou: daqui a uns anos você vai ser rei. Eu sei que tem uma promessa na tua vida. Não suja tuas mãos com Nabal, não. Não gasta, não mancha teu futuro matando esse homem, não, esse insensato. Deixa ele na mão de Deus. Deixa ele na mão de Deus. Ela começa a fazer Davi pensar. Ela começa a fazer Davi refletir. E daqui a pouco Davi diz: olha, é verdade. Por que me sujaria com isso? Por quê? Porque a sabedoria, ela cura. Ela cura. Ela cura. Por 4 vezes a sabedoria de Abigail administrou suas emoções. Por 4 vezes. A primeira, quando ela ouviu a informação que Davi estava odiando o marido dela. Ela administrou isso. Você tem que ouvir as notícias que te ameaçam e administrar isso com sabedoria. Você tem que aprender a ouvir as notícias contra a sua vida, contra a sua família, e pedir a Deus equilíbrio para não surtar. Ela ouve que tem um homem vindo que tem fama de matar gigante, leão e urso, em direção à casa dela, com espada até os dentes. E ela consegue, com equilíbrio, trabalhar e resolver uma situação. Eu sei que tem telefonema o tempo todo. É WhatsApp, é notícia, é comentário, é gente te chamando para contar a fofoca, é gente te dizendo: olha, vem cá que eu tenho que te contar a nova, eu preciso te desabafar. Tem gente que quando manda mensagem fala: meu Deus do céu, qual é a bomba agora? Você tem que ter sabedoria para quando chegarem as informações de crise, você não se prostrar emocionalmente. Porque nenhuma faculdade, nenhum diploma. Eu já vi doutores enlouquecerem. Eu conheci um homem que foi gerente de banco, um homem diretor de um banco, que teve uma decepção emocional e virou mendigo, porque não há diploma na parede. Não tem Harvard, não tem faculdade nos Estados Unidos, na Inglaterra, não tem PhD que traga sabedoria. Sabedoria é administrar emoção. Sabedoria é pôr um freio no que você sente. Sabedoria é receber notícias cruéis, notícias terríveis, notícias urgentes. Você tem que fazer alguma coisa, e você falar: calma, Deus não dá um fardo maior que eu possa suportar. Calma, Deus está no controle, calma. A minha vida não está na mão de homem, eu não vou morrer. Minha vida está na mão de Deus, só vou morrer se Deus quiser. Calma, ninguém me mata, ninguém me destrói. Minha vida está na mão de Deus. Calma, 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 eu vou pegar a ovelha. Calma, calma, me traz aqui a ovelha, me traz pão, eu vou fazer alguma coisa. Essa mulher teve sangue frio para sentar em cima de um jumentinho. Não é hora de chorar, é hora de resolver problema. E eu quero declarar em nome de Jesus: você ficar prostrado nessa cama não vai resolver nada. Você ficar removendo o álbum de foto não vai resolver nada. Você ficar desabafando igual um louco não vai resolver nada. Ficar tendo crise histérica não vai resolver nada. Ficar socando a mesa, batendo na cabeça, socando o ar, fazendo, não vai resolver. Engole o choro, depois você contabiliza as perdas, mas vai fazer alguma coisa. Abigail administrou o ódio de Davi. Abigail decidiu defender o marido dela de um massacre.
A Bíblia deixa muito claro que o marido dela não prestava. Nabal era um homem grosso, ignorante, era um homem mau. A Bíblia fala, Nabal era um homem mau. Mas ela decidiu honrar um princípio. O que ela poderia falar? Que venha e mate mesmo. Que venha, é um favor que me faz Davi matar Nabal. Eu vou ficar quietinho aqui, matou, me resolve um problema. Esse homem morto é paz. Não, a justiça não pertence a você, pertence a Deus. A justiça pertence ao Senhor. Quero dizer uma coisa para você. Você que pode ajudar pessoas, você que pode resolver conflitos, mas porque alguém que está movimentando nesse conflito te causou mal, e você está calado, você está errado. Isso é fraqueza, isso não é força não. Porque a justiça vem do Senhor. Por mais que Nabal não prestasse, por mais que o marido dela fosse ruim, ela vai defender o marido, porque não é ela que vai fazer justiça com o marido, é Deus. Ela decidiu guardar as emoções. Quando foi encontrar Davi, sabe o que Davi fala para ela? Quando ela vai encontrar Davi? Versículo 32. Olha Davi falando para ela. Davi disse para Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que enviou hoje você ao meu encontro. Que bom, Abigail, que você veio falar comigo. Olha, Abigail, seja você abençoada pelo seu bom senso. Abigail, obrigado pelo seu bom senso, por evitar que eu derrame sangue e me vingue com as minhas mãos. Obrigado, Abigail. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, se você não viesse, eu juro pelo nome do Senhor, que você me evitou de fazer mal. Se você não tivesse vindo depressa me encontrar, nenhum só do sexo masculino que pertence a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Davi falou: se você não tivesse vindo falar comigo, eu ia matar todo mundo. Então Davi aceitou o que ela trouxe e disse: vá para sua casa em paz. O homem que queria matar Nabal e matar os homens, depois de ouvir uma pessoa com sabedoria, Deus vai te dar tanta sabedoria que você vai tirar a ira das pessoas. Deus vai te dar tanta sabedoria que você vai desarmar a vingança de pessoas. Olha o que Davi fala, Davi aceitou o que aquela havia trazido e ele disse para ela: vai para sua casa em paz. Ouvi o que você me disse e atenderei o seu pedido. Meu Deus do céu. Aí ela volta para casa em paz. Quando ela chega em casa, Nabal está bêbado. Mas a Bíblia diz que Nabal está com bom humor. Lá no versículo 36 do capítulo 25. Mais uma vez ela administra as emoções dela. Ela poderia ter chegado em casa e falado assim: ei Nabal, seu traste, acabei de livrar você, hein, da morte, hein? Me deve uma, hein, seu traste. Ela chega em casa, Nabal está dando uma festa, está aqui, versículo 36. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas as coisas. Ela dormiu aquela noite calada. Ela tinha acabado de livrar a vida daquele homem. Ela podia ter chegado em casa orgulhosa, bater na mesa e falar: você não vale nada, eu que salvei a vida de vocês. Não, ela vai dormir em silêncio, porque a sabedoria não precisa ter pressa. Quem tem sabedoria tem controle. Quem tem sabedoria não precisa perder a estribeira. De manhã, quando Nabal acordou, a sua mulher lhe contou todas as coisas. Ele sofreu um ataque, ficou paralisado como uma pedra. E depois de 10 dias, o Senhor fez justiça. O Senhor matou Nabal e o feriu e ele morreu. Aquela mulher salvou a família dela. E Deus tirou um homem que era mau dos caminhos dela, mas foi o Senhor que tirou. Não é você que vai tirar as pessoas ruins. Não gaste sua energia querendo criar arames e durepox para tentar fazer o que é Deus que vai fazer. Seja honesta com a presença de Deus. Tenha sabedoria na sua casa, no falar, no agir, na empresa. Por mais que as suas emoções gritem: você é trouxa, você é um idiota. Não, confie no Senhor. Não fique querendo aplausos.
Quando você fizer algo que ajudou alguém, não fica lá colocando banners, está vendo aqui em casa, ó, se não foi eu nessa família, ninguém come. Se não foi eu nessa família, para de ficar ostentando aquilo que é sua obrigação. É sua obrigação ter sabedoria, é sua obrigação ser bênção, é sua obrigação fazer a diferença. Não é vantagem nenhuma trazer equilíbrio, porque é para isso que Jesus Cristo deu sangue. Não se orgulhe de ser uma voz que traga equilíbrio, porque é sua obrigação. A gente nunca deveria se orgulhar da obrigação. É minha obrigação fazer as pazes, é minha obrigação dizer: eu não vou abrir a boca agora, eu não vou, porque se eu abrir a boca agora eu vou arrebentar. Talvez esse homem que está alegre, está bêbado, vai se levantar contra mim, vai fazer uma bobagem, vai atrás de Davi. Não, eu vou esperar, não é o momento. Deus vai te dar sabedoria para você saber o momento certo de falar, o momento certo de calar, porque não é dinheiro, meu irmão. Não espere ter dinheiro para ter sabedoria, não. Não diga que você está descontrolado porque tua mãe é descontrolada. Não diga: ah, pastor, se o senhor soubesse porque como a minha vida é, onde eu moro, o senhor daria razão porque eu reajo como reajo. Ah, se você soubesse como é meu dia. Meu querido irmão, você não precisa de dinheiro para ter sabedoria. Você não precisa ter apoio, você não precisa morar numa mansão. Você pode morar numa casinha de sapê e não ter comido nada o dia inteiro. A sabedoria vem pelo domínio próprio. É dizer: eu não vou ser um animal chucro que vai sair desbaratado pelo caminho da vida. Eu vou domar o que eu sinto, porque eu vou construir e não destruir. Eu vou edificar e não derrubar. Eu vou construir algo sólido. E a sabedoria, muitas vezes, te faz aos olhos dos homens fazer papel de trouxa. A sabedoria, muitas vezes, se você contar algumas atitudes, você é um idiota. Eu, se fosse você, teria colocado a boca no trombone. Eu, se fosse você, teria quebrado o pau. Eu, se fosse você, descia a mão na cara. Eu, se fosse você, ia para a justiça. Mas é por isso que a minha Bíblia diz que melhor que o começo de todas as coisas é o seu final. Olha para a vida dos vingadores. Olha para a vida daqueles homens que caminham e fazem das suas bocas justiça. Olha para a vida das pessoas que optam pela fofoca, pelo escarnecer. E olhe para as pessoas que passam por trouxas, mas que aprendem a depender de Deus, usando sabedoria. Sabe o que aconteceu? Abigail era casada com um traste. Nabal era um traste. Ela não precisou levantar um dedo para Nabal. Ela não precisou jogar chumbinho na comida dele. Ela não precisou pagar ninguém. Deus foi lá e Deus mesmo matou o homem. E sabe o que aconteceu? Davi ficou sabendo que Nabal morreu. Davi ficou sabendo que Nabal morreu. E quando Davi ficou sabendo, ele falou para o servo dele: vai lá, vai na casa de Abigail, diz para ela que eu quero tê-la como esposa. Ela começa a história como uma mulher que vê um homem vindo babando para matar o seu esposo e todos os servos, mas que ela optou em ser uma mulher sábia. E ela termina como a esposa do rei, morando num palácio. O homem que queria matar e destruir sua família foi o homem que agora é o seu marido. E tudo o que aconteceu na vida dela foi Deus que fez. Você consegue permitir que Deus faça alguma coisa? Algumas vezes o diabo fica frustrado, sabia? Porque quando ele vai tentar destruir nossa vida, a gente já destruiu. Algumas vezes o diabo deve estar até mandando embora alguns demônios e falar: ó, não tem emprego para vocês não. Por que, diabo? Ah, porque os crentes nem esperam a gente destruir, eles mesmos já destroem. Toma muito cuidado, porque sabedoria não está à venda. Eu quero te dar 4 conselhos rápidos para nós orarmos sobre controlar suas emoções, usando outras mulheres. Toda vez que você estiver desequilibrado emocionalmente, nunca use suas emoções para glória pessoal. Não faça questão de ser o último, dar a última palavra numa discussão. Não faça questão de sempre ficar por cima. Quando Maria é engravidada pelo Espírito Santo, ela era virgem e ela tinha um monte de problema. Ela não fica soberba. E outra, ela poderia ter dito: eu sou uma mulher diferente. Ela não disse que ela é bendita.
Quem diz é a palavra. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Quando eu me sinto vencedor, eu não vou pisar na cabeça de ninguém. Quando eu sei que eu fiz alguma coisa e as pessoas da minha casa se beneficiaram disso, eu não vou ficar jogando na cara deles. Se eu fiz algo certo, se eu fiz algo que ajudou as pessoas, o que eu vou dizer é: a minha alma engrandece ao Senhor. Se eu fiz algo bom, se eu conseguir ajudar meu filho, meu marido, se eu conseguir ser bênção na vida de alguém, eu não vou ficar aqui me gabando. Minhas emoções orgulhosas, minha alma engrandece ao Senhor. Nunca use suas emoções para destruir alguém. Não seja como Jezabel. Jezabel teve raiva de Elias e usou todo o ódio dela para destruir o profeta Elias. Não use. Quando você tiver vontade de fazer mal a alguém, pare. Pare. Por mais sorrateiro que esteja, isso não é de Deus. Isso vai te destruir. Jamais, jamais use suas emoções a serviço do diabo, como a mulher de Potifar. José estava lá na casa dela. José tinha um plano, e as emoções e os desejos da mulher de Potifar foram usados para tentar destruir José. Jamais use os seus serviços, as suas emoções a serviço do diabo. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você faz. Nunca use as suas emoções para enfraquecer o reino de Deus, como Mical, a outra esposa de Davi, fez. Mical fez de tudo para enfraquecer o reino de Deus, o retorno da arca. Cuidado, para que o seu cansaço e as suas emoções não estejam contribuindo para tornar o reino de Deus mais lento. Cuidado. Mas eu te dei 4 maus exemplos, tirando Maria, claro. 3, Jezabel, a mulher de Potifar e Mical. E eu encerro te dando 4 exemplos maravilhosos sobre lidar com a emoção com sabedoria. Seja como Miriam, que quando o mar abre, ela usa suas emoções de euforia para pegar o tamborim e dizer glória ao nome do Senhor Jesus, glória ao nome de Deus. Seja como Ana, que diante das afrontas da outra mulher, porque ela era estéril e a outra esposa de Eucana, Penina, era fértil, Ana pega suas emoções e usa as emoções para orar. Use suas emoções para orar. Seja como a mulher do fluxo de sangue, que usa suas emoções não para cortar os pulsos, mas usa suas emoções para buscar um milagre. Ela largou a casa e ela foi para o meio da multidão, mesmo tendo 12 anos de hemorragia, e ela tocou em Jesus. Seja como a mulher samaritana, que mesmo diante das vergonhas, ela usa suas emoções para entender o reino de Deus. Abigail é sem dúvida uma das mulheres mais sábias da história. E como eu sei? Porque ela termina como mulher do rei. Como você vai terminar? Onde você vai terminar? Que lugar você vai terminar? Me fale das suas emoções e eu vou dizer para você onde você vai terminar. Conte para mim suas reações e eu vou dizer para você onde você vai terminar. Porque o seu destino está exatamente naquilo que você sente e como sente. O destino da família de Abigail passou pela sabedoria em administrar o que ela sentia. Primeiro você apaga o incêndio, depois você contabiliza os prejuízos. Não fica contabilizando os prejuízos e mantendo o fogo destruindo ainda o que tem. Peça sabedoria a Deus. Ninguém derruba um homem prostrado. Ninguém derruba uma mulher prostrada. E se você está perto de alguém que fez mal a você, ou trabalha numa empresa de alguém que te prejudicou muito, faça o certo. Não faça o que as suas emoções querem. E Deus vai fazer justiça. Não negocie os teus princípios porque você está com raiva. Não deixe o ódio tirar de você as bênçãos de Deus. Não deixe a raiva impedir você de ser abençoado. Seja sábio. Seja sábio. E se fizer papel de trouxa, maravilha. Depois você vai mostrar para as pessoas como a sua história termina. Começa como uma trouxa que vai falar com Davi, joga-se no chão, assume a culpa,
Volta para casa com sabedoria. O marido está bêbado, não conto nada, falo no outro dia, mas termino como mulher do rei. E sem o marido ogro, mas não fui eu que tirei ele da minha vida, foi Deus. Sabedoria não está à venda. Sabedoria é você que vai atrás dela. Controla o que você sente. Controla o que você sente. Que você seja Abigail hoje. Feche os seus olhos, quero orar por você. Quero orar por sua vida. Quero orar por você. Você tem que controlar essa raiva. Você tem que controlar esse ódio. Você tem que ter sabedoria. Ah, eu vou fazer um curso. Não, que curso? A minha Bíblia diz que a unção de Deus ensinará tudo para nós. Se você mergulhar no Espírito, se você mergulhar, meu irmão, não é possível. Olha a quantidade de desculpa que você pede. Olha a quantidade de coisas que a gente tem que voltar atrás. Olha para trás, olha o rastro de destruição, brigas, tudo porque a gente tem um orgulho do tamanho do mundo, tudo porque a gente quer ser vingativo. Não, seja diferente. Tem orgulho de você, tem orgulho de ficar calado e falar: eu não vou falar o que eu quero, porque eu quero dominar o que eu falo. Palavra guardada, você domina. Palavra solta, ela domina você. Eu vou guardar, eu não vou falar isso. Fica quieto. E aí você tem um orgulho de dizer: olha, eu poderia ter xingado, eu poderia ter falado, eu poderia ter humilhado, mas eu não fiz isso. Está tudo aqui dentro. Eu ainda sou senhor das minhas palavras. Eu ainda sou senhor. Vale a pena ser sábio. Você que está aí falido, sem dinheiro, sem família. Sabedoria. Família não produz sabedoria, mas sabedoria produz família curada. Dinheiro não produz sabedoria, mas sabedoria produz dinheiro. Ministério não produz sabedoria, mas sabedoria produz ministério. Tudo sólido vem da sabedoria. Por isso que Jesus diz que a casa que é construída sobre a rocha, ela permanece. Pai, eu quero abençoar os teus filhos agora. Não tem nada a ver com falar português correto. Não tem nada a ver com estudar em uma universidade. Não tem nada a ver em ter diplomas. Não tem nada a ver com o saldo da conta bancária. Não tem nada a ver se eu moro num lugar legal, bacana, ou se eu moro num lugar ruim. Não tem nada a ver se eu nasci de um pai e de uma mãe desequilibrada. Não tem nada a ver, não. Tem tudo a ver com dominar. Dominar as emoções. Saber que a pressão está forte no lombo. É Davi com 400 homens galopando, babando de ódio, e do outro lado um marido que é um chucro. E eu não vou ser dominado nem por um lado nem por outro. Eu vou ser dominado pela palavra. Eu vou agir corretamente. Porque quem domina a minha vida não é o ódio. Quem domina a minha vida não é o medo. Quem domina a minha vida não é o pavor. Quem domina a minha vida não é a pressão. Quem domina a minha vida não é a ansiedade. Quem domina a minha vida não é o tarja preta. Quem domina a minha vida não é a melancolia, não é a incerteza, não é o mundo de Bob. Quem domina a minha vida é a palavra. E a minha Bíblia diz: peça a sabedoria e Ele lhes dará ilimitadamente. Peça a sabedoria para você não destruir teu casamento. Você não destruir teu ministério.
Há um rastro de gente arrependida. Há um rastro de gente que fala: eu não deveria ter pedido a conta, eu não deveria ter terminado, eu não deveria ter saído. Irmão, por que saiu? Muita gente em embalo de outros. Abigail não vai pedir opinião para ninguém. Para de ser embalo dos outros. Para de ser massa de manobra da coletividade, porque na hora que der errado vai ficar só você com BO. Na hora de te inflamar, na hora de alimentar a raiva, vem um monte de gente. Tá certo, é isso mesmo, quebra o pau, sai, vai embora, termina. Na hora de você, vem todo mundo. Vem a torcida do Flamengo e do Corinthians, vem todo mundo. Mas na hora que você quebra a cara, perde tudo, vai todo mundo embora e fica lá tontão, sozinho lá. Fica lá dizendo: o que eu fiz? E vê se algum deles vai voltar para te ajudar a reconstruir alguma coisa. Veja se algum dos urubu carniceiro vai voltar para te ajudar a reerguer uma família, a reerguer um ministério, a reerguer uma profissão. Não vai voltar não. Porque Forever lover. In the depths of the darkest night, your love shines through, a guiding light. With every heartbeat I feel your grace. In your warm embrace I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Foco é obra da carne, mentira é obra da carne, confusão é obra da carne, faccionismo é obra da carne, deslealdade é obra da carne, ingratidão é obra da carne, e obra da carne é obra daquele que só sabe fazer uma coisa, 3 coisas: roubar, matar e destruir. Fofoca é obra da carne, vai matar, roubar e destruir. Facção é obra da carne, vai roubar, matar e destruir. Deslealdade é obra da carne, vai roubar, matar e destruir. Mas o fruto do Espírito, domínio próprio, temperança, misericórdia, isso é para ter vida e vida em abundância. Eu te abençoo, receba essa palavra. Do alto da cabeça à planta dos pés, seja curado, curado. Urabacanta, arabaçoia, arabafá.